3 da manhã. Você acorda de repente, sem motivo aparente. Seu coração está acelerado e você tem a certeza absoluta de que alguém estava ali no quarto com você. Você sente um arrepio, um perfume familiar que não deveria estar ali, ou talvez tenha acabado de ter um sonho tão vívido com aquela pessoa que já partiu, que parece que ela realmente estava tentando te dizer alguma coisa. Você se vira na cama tentando voltar a dormir, mas a sensação não passa. E aí vem aquela pergunta que te tira o sono. Será que era só a minha cabeça? Ou será que meu ente querido estava mesmo tentando se comunicar comigo? Hoje eu vou revelar para você algo que o Padre Pio ensinou e que mudou completamente a forma como milhares de pessoas passaram a interpretar esses momentos. Porque não, você não está ficando louco. Não é apenas saudade ou imaginação. O Padre Pio, que tinha contato diário com as almas do purgatório, revelou que existem sinais específicos, sinais reais e concretos que as almas nos enviam quando estão desesperadas por nossas orações. E o mais impressionante é que a maioria das pessoas simplesmente ignora esses pedidos de socorro porque ninguém nunca explicou como reconhecê-los. Antes de continuar, quero te fazer um pedido especial. Se você já viveu alguma dessas experiências que vou descrever hoje, deixe nos comentários apenas as palavras "Eu recebi o sinal". Vamos ver quantas pessoas aqui já foram visitadas por suas almas queridas. E se inscreva no canal, porque o que vem a seguir pode mudar sua vida espiritual para sempre. Para entender por que os ensinamentos do Padre Pio sobre isso são tão importantes, você precisa saber quem era esse homem extraordinário. Francesco Forgione nasceu em 1887, numa pequena vila da Itália chamada Pietrelcina. Desde muito jovem, ele teve experiências místicas que a maioria de nós nunca terá. Aos 5 anos de idade, ele já tinha visões de Jesus e Maria. Aos 15, começou a ver seu anjo da guarda como se fosse uma pessoa de carne e osso. Mas quando ele se tornou frade capuchinho e recebeu o nome de Pio, seus dons místicos explodiram de uma forma que assustou até mesmo seus superiores religiosos. Durante 50 anos, ele carregou no próprio corpo as marcas da crucificação de Cristo. As chagas em suas mãos, pés e costados sangravam constantemente. Médicos do mundo inteiro foram examiná-lo, fizeram todos os testes imagináveis e nunca conseguiram explicar aquilo pela ciência. As feridas não infeccionavam, não pioravam, simplesmente sangravam e causavam dor constante. Mas os estigmas eram apenas a parte mais visível dos seus dons. O Padre Pio tinha o dom da bilocação, ou seja, podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo fisicamente. Existem centenas de testemunhos documentados de pessoas que o viram em lugares distantes enquanto seu corpo estava trancado em sua cela no convento. Ele lia os corações das pessoas como se fossem livros abertos. No confessionário, antes mesmo que a pessoa começasse a falar, ele já dizia os pecados que ela tinha cometido, inclusive aqueles que ela estava tentando esconder. Muitas vezes, ele expulsava pessoas do confessionário dizendo que elas não estavam verdadeiramente arrependidas, e essas pessoas voltavam dias depois, arrasadas, admitindo que ele estava certo. Mas de todos os seus dons místicos, havia um que nos interessa especialmente hoje. O Padre Pio via as almas dos mortos. Ele conversava com elas regularmente, especialmente à noite, no silêncio do convento. Outros frades relataram que ouviam vozes vindas da cela do Padre Pio durante a madrugada. Quando perguntavam com quem ele estava falando, ele respondia com a maior naturalidade do mundo que estava recebendo visitas de almas do purgatório. Essas almas vinham até ele desesperadas, pedindo orações, pedindo missas, pedindo ajuda. E através dessas conversas que duraram décadas, o Padre Pio aprendeu coisas sobre o mundo espiritual que pouquíssimas pessoas sabem. Ele aprendeu como as almas se comunicam, o que elas sentem, o que elas querem, e principalmente como elas tentam nos alcançar quando precisam urgentemente de nossas orações.
E o mais importante de tudo, ele ensinou esses segredos para seus filhos espirituais, para as pessoas que vinham em busca de orientação. Muitas dessas conversas foram documentadas, registradas, guardadas. E hoje, décadas depois de sua morte em 1968, nós temos acesso a esse conhecimento precioso que ele deixou. Então, quando eu falo sobre os sinais que as almas enviam, não estou falando de teorias ou de achismos. Estou falando do testemunho direto de um santo da Igreja Católica que tinha acesso ao mundo espiritual de uma forma que talvez nenhum outro santo teve na história recente. Antes de falarmos sobre os sinais em si, precisamos entender uma coisa fundamental. Por que as almas precisam tanto das nossas orações? Por que elas se dariam ao trabalho de nos enviar sinais, de tentar se comunicar conosco? O Padre Pio explicava isso de uma forma muito clara e, ao mesmo tempo, muito comovente. Quando uma pessoa morre, sua alma é julgada por Deus imediatamente. É o que chamamos de juízo particular. Nesse momento, 3 destinos são possíveis. Se a alma está em estado de graça perfeita, completamente pura, ela vai direto para o céu e entra na presença de Deus. Essas almas experimentam uma felicidade tão grande que é impossível para nós, ainda presos neste corpo, compreender. Se a alma morreu em pecado mortal, sem arrependimento, ela vai para o inferno, e aí não há mais nada que possamos fazer por ela. É uma separação eterna de Deus que a própria alma escolheu. Mas existe um terceiro destino, e é aqui que mora a esperança e também a urgência. A grande maioria das almas que morrem em estado de graça, ou seja, que estão salvas, não estão completamente puras ainda. Elas têm manchas, têm imperfeições, têm consequências de pecados que precisam ser purificadas. Essas almas vão para o purgatório. O purgatório não é um lugar de punição no sentido de vingança divina. É um lugar de purificação, um hospital espiritual, onde as almas são preparadas para entrar no céu. Mas o Padre Pio revelou algo que muita gente não sabe. O sofrimento no purgatório é real e é intenso. Não é um sofrimento físico como conhecemos aqui, mas é um sofrimento espiritual, que, segundo ele, é até pior que qualquer dor física. É a dor de estar separado de Deus, de ver o céu de longe, mas não poder ainda entrar nele, de sentir o peso de todas as imperfeições que você carregou na vida. E aqui está o ponto crucial que o Padre Pio sempre enfatizava. As almas do purgatório não podem fazer nada por si mesmas. Elas não podem rezar para si próprias, não podem oferecer sacrifícios, não podem ganhar indulgências. O tempo delas de merecer acabou. Mas nós, que ainda estamos vivos, podemos ajudá-las. Nossas orações, nossas missas, nossos sacrifícios, nossas esmolas oferecidas em nome delas têm o poder de aliviar seu sofrimento e até de tirá-las do purgatório completamente. O Padre Pio contava que uma única missa oferecida por uma alma pode libertá-la imediatamente, dependendo do quanto ela ainda precisa ser purificada. Um terço rezado com fervor pode diminuir anos do tempo dela no purgatório. Um sacrifício oferecido, uma dor aceita e unida ao sofrimento de Cristo, tudo isso tem valor imenso para essas almas. Então imagine a situação delas. Elas estão sofrendo intensamente. Elas sabem que nós podemos ajudá-las, mas elas não têm como nos alcançar facilmente. Elas não podem simplesmente aparecer na nossa frente e dizer, por favor, reze por mim. Deus não permite isso porque Ele quer que vivamos pela fé, não pela visão. Mas na sua misericórdia infinita, Deus permite que as almas nos enviem sinais sutis, pequenas manifestações que, se estivermos atentos e soubermos interpretá-las corretamente, nos fazem lembrar delas e nos movem a rezar. E é exatamente isso que o Padre Pio aprendeu através de suas conversas com essas almas. Ele aprendeu a linguagem delas, aprendeu como elas se manifestam, aprendeu quais são os sinais que devemos prestar atenção.
E ele ensinou tudo isso porque sabia que milhões de almas estão esperando, sofrendo, pedindo ajuda, enquanto seus entes queridos aqui na Terra simplesmente não percebem os pedidos desesperados que elas estão enviando. Agora vamos ao que realmente importa. Quais são esses sinais? Como reconhecê-los? Como saber se é realmente uma alma pedindo ajuda ou se é apenas coincidência ou imaginação? O Padre Pio descreveu vários tipos de manifestações e vou compartilhar com você as mais comuns, aquelas que acontecem todos os dias com milhões de pessoas, mas que a maioria simplesmente ignora. O primeiro e talvez o mais comum de todos são os sonhos. O Padre Pio dizia que Deus permite que as almas apareçam em sonhos, porque é uma forma suave de comunicação que não assusta tanto e que respeita nosso livre-arbítrio. Mas atenção, nem todo sonho com uma pessoa falecida é um sinal. Às vezes sonhamos com nossos entes queridos simplesmente porque sentimos saudade, porque nossa memória está trabalhando, porque estamos processando o luto. Mas existe um tipo específico de sonho que o Padre Pio dizia ser uma verdadeira visita da alma. Esses sonhos têm características muito particulares. Primeiro, eles são extremamente vívidos. Você acorda e tem a sensação de que aquilo foi mais real que a própria realidade. As cores são mais intensas, os detalhes são mais nítidos. A presença da pessoa é tão forte que você quase sente que poderia tocá-la. Segundo, nesses sonhos, a pessoa falecida geralmente está em silêncio ou fala muito pouco. Ela te olha com uma intensidade particular, às vezes com um olhar triste ou suplicante. O Padre Pio explicava que as almas do purgatório não podem falar claramente conosco, mas podem transmitir sentimentos, podem nos fazer sentir coisas. Terceiro, e isso é importantíssimo, esses sonhos deixam uma sensação que permanece. Você acorda e não consegue tirar aquilo da cabeça o dia inteiro. Fica com um aperto no peito, uma preocupação, uma sensação de que precisa fazer algo. Essa sensação persistente é o sinal mais claro de que não foi apenas um sonho comum, mas sim um pedido de oração. O segundo tipo de sinal são as coincidências impossíveis. O Padre Pio dizia que não existe coincidência no mundo espiritual, existe providência divina. Quando uma alma precisa urgentemente de orações, Deus permite que coisas aconteçam para chamar nossa atenção para ela. Por exemplo, você passa meses sem pensar em uma pessoa que faleceu e, de repente, num único dia, 3 coisas diferentes te fazem lembrar dela. Você ouve o nome dela numa conversa aleatória, vê uma foto antiga dela que você nem sabia que tinha, e à noite passa na televisão um filme que vocês costumavam assistir juntos. Isso não é coincidência, é a alma te cutucando, te dizendo: lembra de mim, por favor, eu preciso de você. Ou então, você está passando por um momento difícil e de repente sente um impulso inexplicável de ir ao cemitério visitar o túmulo de alguém. Você não tinha planejado isso, não é aniversário de morte, não é nenhuma data especial, mas algo dentro de você simplesmente diz: vá. O Padre Pio afirmava que esses impulsos súbitos e inexplicáveis frequentemente vêm de almas que estão pedindo nossa presença, nossa lembrança, nossa oração. O terceiro tipo de sinal são as sensações físicas e percepções inexplicáveis. Aquele arrepio súbito sem motivo aparente. Aquele perfume característico da pessoa que surge do nada, especialmente o perfume que ela usava ou o cheiro de algo que estava associado a ela, como o cigarro que fumava ou a comida que cozinhava. O Padre Pio recebia constantemente testemunhos de pessoas que sentiam essas manifestações e ele confirmava que sim, eram sinais reais. Tem também a sensação de presença. Você está sozinho em casa, mas tem a certeza absoluta de que alguém está ali com você. Não é um sentimento de medo necessariamente, é apenas uma consciência de que você não está sozinho. E tem algo muito específico que o Padre Pio mencionava, que é acordar sempre no mesmo horário da madrugada.
especialmente entre 2 e 4 da manhã, que é considerado o horário em que o véu entre os mundos está mais fino. Se isso acontece repetidamente e você acorda com aquela pessoa na cabeça, é muito provável que seja ela te chamando para rezar. Agora que você já sabe reconhecer os sinais, vem a pergunta mais importante. O que fazer quando você percebe que recebeu um? Como responder adequadamente a esse pedido de ajuda que está vindo do além? O Padre Pio era muito claro e muito prático nas suas orientações sobre isso. Ele não ficava apenas no campo teórico, ele ensinava exatamente o que fazer passo a passo. A primeira coisa, e a mais importante, é nunca, jamais, em hipótese alguma, tentar forçar uma comunicação ou buscar mais sinais através de métodos proibidos. O Padre Pio era absolutamente radical nesse ponto. Nada de tábua ouija, nada de médiums, nada de sessões espíritas, nada de rituais de ocultismo. Essas práticas não apenas são proibidas pela Igreja, mas são extremamente perigosas espiritualmente. Quando você abre essas portas, não são as almas dos seus entes queridos que vêm, são demônios se fazendo passar por elas para te enganar e te levar para longe de Deus. O Padre Pio via isso acontecer constantemente e sofria muito ao testemunhar pessoas bem-intencionadas que acabavam possessas ou oprimidas por espíritos malignos, porque tentaram se comunicar com os mortos de forma errada. Então nunca, nunca faça isso. A comunicação que Deus permite é sempre sutil, sempre respeitosa do nosso livre-arbítrio, sempre dentro dos limites da fé católica. Dito isso, quando você reconhece um sinal verdadeiro, a primeira coisa que você deve fazer é rezar imediatamente por aquela alma. Não deixe para depois, não espere ter tempo, não adie. Faça uma oração ali mesmo, naquele momento. Pode ser simples, pode ser curta, mas tem que ser do coração. O Padre Pio recomendava especialmente 3 orações rápidas, mas poderosíssimas. Primeiro, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai pela alma daquela pessoa. Segundo, uma jaculatória que ele amava, que é: Jesus misericordioso, tenha piedade dessa alma. Terceiro, oferecer o que você estiver fazendo naquele momento pelo descanso dela. Por exemplo, se você acordou com o sinal, ofereça todo o seu dia de trabalho por ela. Se você está almoçando, ofereça aquela refeição. Se está dirigindo, ofereça aquele percurso. Parece simples, mas o Padre Pio garantia que essas ofertas têm valor imenso no mundo espiritual. Mas não para por aí. Depois dessa resposta imediata, você precisa fazer algo mais substancial. E o Padre Pio ensinava que existem 3 coisas que têm poder especial para ajudar as almas do purgatório. A primeira e mais poderosa de todas é mandar rezar uma missa por aquela alma. Vá até uma igreja, fale com o padre, peça para ele oferecer uma missa pela intenção daquela pessoa falecida. Você vai ter que fazer uma pequena contribuição financeira para a igreja, mas o valor espiritual disso é incomensurável. O Padre Pio contava casos de almas que esperaram décadas no purgatório e foram libertadas para o céu imediatamente depois de uma única missa oferecida por elas. Uma única missa. Esse é o poder do santo sacrifício. A segunda coisa é rezar o terço pela alma dela. O Padre Pio tinha uma devoção especial pelo rosário e dizia que o demônio treme diante dessa oração. Um terço rezado com fé e devoção, oferecido especificamente por uma alma do purgatório, pode diminuir anos ou até séculos do tempo dela lá. Não precisa ser os 5 mistérios completos. Se você não tem tempo, pode ser apenas uma dezena. Mas reze com o coração, pensando naquela pessoa, pedindo a Nossa Senhora que interceda por ela. A terceira coisa é dar uma esmola em nome daquela alma. Pode ser ajudar um necessitado na rua, pode ser fazer uma doação para uma instituição de caridade, pode ser comprar comida para quem tem fome. O importante é fazer aquela obra de caridade especificamente em nome da pessoa falecida. O Padre Pio explicava
que quando fazemos isso, o mérito daquela boa ação vai direto para a conta espiritual daquela alma no purgatório, ajudando em sua purificação. E tem algo mais que o Padre Pio recomendava muito, que é conversar com a alma. Não no sentido de tentar forçar uma comunicação sobrenatural, mas simplesmente falar com ela em voz alta ou mentalmente como você falaria com uma pessoa viva. Diga: eu recebi seu sinal, eu estou rezando por você, estou oferecendo essa missa por você. Tenha esperança, porque Deus é misericordioso. Deixa eu compartilhar com você algumas histórias reais que o Padre Pio contou sobre almas que enviaram sinais desesperados e como isso mudou a vida, tanto delas quanto dos vivos que receberam os sinais. Essas histórias foram documentadas por pessoas que conviveram com ele e estão registradas nos arquivos do convento onde ele viveu. A primeira história é sobre uma mãe que tinha perdido o filho adulto num acidente de carro. Ela estava completamente devastada pela dor, mas aos poucos foi retomando sua vida, voltou ao trabalho, voltou às suas atividades. 3 anos depois da morte do filho, ela começou a ter o mesmo sonho toda semana. No sonho, ela via o filho sentado numa sala escura, com a cabeça baixa, parecendo extremamente triste. Ele não falava nada, apenas olhava para ela com uma expressão de súplica. Ela acordava sempre com um aperto no peito e chorando, mas não entendia o que aquilo significava. Pensava que era apenas a saudade, que era sua mente processando a perda. Até que uma amiga dela sugeriu que procurasse o Padre Pio, que estava recebendo fiéis naquela época. Ela viajou até San Giovanni Rotondo, esperou horas na fila e quando finalmente conseguiu falar com ele, antes mesmo que ela abrisse a boca, o Padre Pio disse: seu filho está te chamando do purgatório há meses e você não está ouvindo. Ela ficou chocada e perguntou o que deveria fazer. O Padre Pio foi direto. Você parou de rezar por ele. Você achou que depois de 3 anos ele já estaria no céu, mas ele ainda precisa de suas orações. Os sonhos são dele pedindo socorro. Vá agora, mande celebrar missas por ele. Reze o terço todos os dias por ele durante 1 mês, e você vai ver que os sonhos vão mudar. A mulher fez exatamente o que o Padre Pio mandou. Encomendou várias missas, rezou o terço religiosamente todos os dias, ofereceu sacrifícios. Depois de 3 semanas, ela teve um último sonho com o filho. Dessa vez, ele estava em pé, sorrindo, com uma luz brilhante ao redor dele. Ele acenou para ela como quem se despede, e ela entendeu que era um até logo, não um adeus. Ele tinha entrado no céu. A segunda história é ainda mais impressionante. Havia um homem que tinha se afastado completamente da fé. Não ia à igreja, não rezava, vivia uma vida totalmente secular. O pai dele tinha morrido há 10 anos e ele nunca tinha rezado sequer uma Ave Maria pela alma do pai. Uma noite ele estava dirigindo sozinho numa estrada deserta. Já era mais de meia-noite, quando de repente ele sentiu um perfume forte de cigarro dentro do carro. Era exatamente a marca de cigarro que o pai fumava. Ele verificou tudo. As janelas estavam fechadas, não havia explicação lógica. E junto com o cheiro veio uma sensação fortíssima de que o pai estava ali com ele. Ele ficou tão assustado que parou o carro no acostamento, saiu e ficou do lado de fora tremendo. Naquele momento, um caminhão desgovernado passou exatamente onde o carro dele estava segundos antes. Se ele não tivesse parado, teria sido atingido em cheio e provavelmente morrido. Ele entendeu imediatamente que o pai tinha salvado sua vida. Mas mais que isso, ele sentiu que o pai estava pedindo algo em troca. Aquele homem voltou para a fé naquele mesmo dia. Procurou uma igreja na cidade mais próxima, se confessou depois de anos, começou a mandar rezar missas pelo pai regularmente. Anos depois, ele foi visitar o Padre Pio e contou essa história. O Padre Pio sorriu e disse: seu pai está no céu há 5 anos. Ele entrou pouco depois que você começou a rezar por ele, mas ele continua te protegendo de lá, agora como intercessor. A terceira história envolve uma jovem que tinha perdido a avó. Ela e a avó eram muito próximas,
Mas nos últimos anos de vida da avó, elas tinham se afastado por causa de uma briga boba. A avó morreu e elas nunca chegaram a se reconciliar. A jovem carregava uma culpa enorme por isso. 3 meses depois da morte da avó, ela começou a acordar todas as noites exatamente às 3 da manhã, sempre no mesmo horário, sempre com a avó na cabeça. Isso durou semanas até que ela procurou o Padre Pio. Ele explicou que a avó estava no purgatório, sofrendo não tanto pela própria purificação, mas pela dor de ter deixado aquela briga sem resolver. Ela queria que a neta soubesse que a perdoava e que pedia perdão também. O Padre Pio orientou a jovem a ir ao túmulo da avó, pedir perdão em voz alta e prometer que rezaria por ela todos os dias. A jovem fez isso chorando muito, abriu o coração ali no cemitério. Naquela noite ela dormiu a noite inteira pela primeira vez em meses e teve um sonho pacífico onde a avó a abraçava. Nunca mais acordou às 3 da manhã. Depois de tudo que compartilhei com você hoje, eu espero que uma coisa tenha ficado muito clara. Você não está sozinho nessa jornada espiritual. Existe uma nuvem de testemunhas te acompanhando, te amando, te protegendo. E alguns deles, aqueles que ainda estão se purificando no purgatório, precisam desesperadamente da sua ajuda. Os sinais estão aí. Eles sempre estiveram. Sonhos que não saem da sua cabeça, coincidências impossíveis que te fazem lembrar de alguém, sensações inexplicáveis de presença. Não ignore mais esses pedidos. Não deixe suas almas queridas esperando, sofrendo, quando você tem o poder de aliviá-las, com uma simples oração, com uma missa, com um terço. O Padre Pio dedicou sua vida inteira a ser ponte entre os vivos e os mortos, a ensinar essas verdades, a consolar tantos que estão aqui quanto os que já partiram. E agora você conhece esses segredos. Use esse conhecimento. Quando receber o próximo sinal, e você vai receber, responda com amor, responda com oração. Porque no final das contas, todos nós vamos precisar das orações de alguém quando estivermos do outro lado. Que possamos ser para nossos falecidos o que esperamos que outros sejam para nós quando chegar nossa vez. Se este vídeo abriu seus olhos para essas verdades, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar aprendendo os segredos espirituais que podem mudar sua vida. E nos comentários, compartilhe. Você já recebeu algum desses sinais? Conte sua história. Vamos criar aqui uma corrente de oração e testemunhos. Deus abençoe você e todas as almas que você ama.